Bom dia, graça e paz para todos vocês que estão comigo, que nesta manhã o Espírito Santo, o Espírito da verdade, possa encher teu coração com esta palavra que nós vamos estudar hoje. Salmos 44. Amados, nós estamos estudando o livro de Salmos. E no Salmos 44, quero fazer um resumo, como sempre eu faço, dividindo com você aquilo que Deus tem colocado em meu coração, e resumindo a palavra, né? Dando uma enxugada, porque não dá para ler o capítulo todo de Salmos 44 ou de outros, quer que seja, sabe por quê? O Salmo 44 ele tem 26 capítulos. Eu vou citar alguns e vou fazer um resumo desse salmo, né? Que complementa os salmos anteriores, o 42, o 43, e nós estamos no Salmo 44. O salmista aqui, ele faz um relato dos grandes feitos do Senhor pelo povo de Deus, pelo seu povo, lá no passado, nos tempos bíblicos. E ele pergunta a Deus por que ele permite que o seu povo seja humilhado. Você não tem sofrido algumas humilhações? Eu tenho. O inimigo das nossas almas sempre quer nos humilhar, usando situações, usando pessoas. Nada é diferente nos nossos tempos atuais, dos tempos antigos, dos tempos no Velho Testamento, nos tempos que Davi vivenciou. Então, Davi fala aqui da glória passada de Israel, do verso 1 ao 8. Ele fala sobre o poder de Deus. O Senhor guiou o seu povo, ele expulsou os cananeus da terra, ele conduziu os israelitas para a terra prometida. O Senhor amou o seu povo. E no verso 44, capítulo 44, verso 13, esse eu quero ler para vocês. Ele fala assim, olha, amados, no versículo 3, não foi pela espada que conquistaram a terra, falando do povo, né? Os israelitas. Não foi pela espada que conquistaram a terra, nem pela força do seu braço que alcançaram a vitória. Foi pela tua mão direita, pelo teu braço e pela luz do teu rosto, por causa do teu amor para com eles. Olha que lindo! Davi dando toda a honra, toda a glória a Deus, falando do poder de Deus. Quando Deus guia o seu povo, ele expulsou os cananeus da terra, ele conduziu os israelitas para a terra. O Senhor amou o seu povo. Nesse versículo 3 que eu li, Deus costumava sorrir para o seu povo e favorecê-lo. É isso que Davi está falando aqui para nós nesse salmo. E Davi também fala do louvor a Deus. O salmista, ele reconhece que as vitórias passadas do povo de Israel vieram diretamente do Senhor, e por isso ele louva a Deus. Ele fala do desgosto presente de Israel, a sua dor, o sofrimento físico de Israel. Eles são derrotados e massacrados por seus inimigos. Eles são abatidos como ovelhas. Eles são vendidos e espalhados como escravo pelas nações. Eles se sentiam sem valor diante de Deus. Um sofrimento psicológico de Israel. Eles se sentem rejeitados por Deus. Deus não mais os guia nas batalhas. Eles são ridicularizados por povos vizinhos. E Davi fala da sua perplexidade. O salmista sente que eles são inocentes, apesar de todo o sofrimento. E ele faz uma petição a Deus. O salmista pede a Deus que redima o seu povo de todo esse sofrimento. E esse salmo, né, 44, amados, nós vemos tudo isso, né, falando da vergonha do povo, né? E fala que essa vergonha estava tão enraizada, como se fosse a raiz de uma árvore, sabe? E que produz fruto, e os frutos que essas árvores, com essa vergonha produzido, estavam nos seus pensamentos, nos seus comportamentos. Então, a palavra de Deus é muito clara aqui, que quando uma pessoa, levando isso pessoalmente para cada um de nós, para aquele povo antigamente, estava com essa vergonha enraizada em suas mentes, em seus corações, eles eram cheios de atitudes negativas.
né? Assim como você e eu também podemos ter conosco essas mesmas raízes nos nossos pensamentos e nos nossos corações. Então, nós estamos fadados e condenados ao fracasso. É isso que a Bíblia diz. Nós perdemos a esperança, a confiança em Deus, mas eu quero lembrar vocês, trazendo para os nossos tempos atuais, que Jesus, ele levou toda a nossa vergonha lá na cruz do Calvário. Então, peça a Jesus hoje para lhe dar compreensão acerca da obra que ele fez na cruz por você e por mim. Peça a Jesus que ele o cure para que você possa viver uma vida livre de toda vergonha, em nome de Jesus. Amém? Fique com essa palavra. Leia o Salmo 44, 23, 26 versículos. E o último versículo, ele fala assim, o verso 26, Davi falando: levanta-te, ó Deus, socorre-nos, resgata-nos por causa da tua fidelidade. Amém? Fique com essa palavra no seu coração neste dia, em nome de Jesus.